Você sabia que uma pessoa inteligente aprende com os seus erros e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros? O que podemos aprender com a crise pela qual a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está passando? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Estamos vivendo num contexto em que os fiéis não estão mais dispostos a tolerarem os abusos de líderes religiosos. Quando o rei Salomão faleceu, seu filho Roboão reinou em seu lugar. Representantes do povo de Israel o procurou, reivindicando melhores condições de vida, uma vez que seu pai Salomão submeteu o povo a trabalhos pesados a fim de construir o templo. Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e acatou o conselho de jovens amigos seus, prometendo ser mais duro ainda que seu pai Salomão. Quando o povo percebeu que o rei Roboão não iria atender ao seu pedido, ocorreu uma revolta popular que teve como resultado a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. Roboão ficou apenas com duas tribos, Judá e Benjamim. Neopentecostalismo, Edir Macedo, fundação da IURD no Brasil, fundação da IURD em Angola, história da Angola, tentativa de reforma angolana, reforma protestante, tentativa particular, assembleia extraordinária, liderança angolana legitimada, crise diplomática, parlamento angolano, versão oficial, acusações passíveis de punições, últimas notícias. Todas as denominações evangélicas surgidas a partir da fundação da Igreja Universal do Reino de Deus no ano de 1977 são consideradas instituições neopentecostais ou terceira onda do pentecostalismo. O neopentecostalismo é um movimento voltado para a satisfação das necessidades imediatas e materiais, aferindo o sucesso espiritual pela prosperidade material. Tem ausência de um rumo teológico, práticas e costumes bizarros e estranhos. Edir Macedo, fundador da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, nasceu em 18 de fevereiro de 1945. É teólogo, filósofo cristão e honoris causa em divindade. A Igreja Universal do Reino de Deus é a primeira igreja neopentecostal brasileira. O primeiro templo da IURD foi inaugurado no ano de 1977 na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, após 43 anos, a IURD está em 135 países, possui mais de 12 mil templos nos 5 continentes, fiéis e simpatizantes são 7 milhões no Brasil e 2,9 milhões no exterior. Tem cerca de 8.773 templos no Brasil e 3.559 nos demais países. Corpo eclesiástico, 17 mil bispos e pastores. Programas sociais no Brasil e no exterior. A IURD chegou em Angola em 1987 e instalou-se na capital Luanda em 1991. Angola foi a porta de entrada da instituição no continente africano. Em 1988, obteve reconhecimento do Estado. Investiu na transmissão da Rede Record Internacional
via TV paga e em programas de rádio AM e FM. Em 2004, já haviam alcançado as 18 províncias angolanas, com os 124 templos da denominação por todo o país. Angola, pertencente ao continente africano, foi colonizada por Portugal em 1885. Daí, o idioma falado ser o português. Sua independência de Portugal ocorreu somente em 11 de novembro de 1975. Porém, a luta que era antes contra Portugal, após a independência, tornou-se uma guerra civil provocada por divergências políticas. A Guerra Civil Angolana persistiu de 1975 até 2002, com alguns intervalos. Os envolvidos eram 3 grupos de movimento de independência. João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola, venceu as eleições em 26 de nove de 2017. Seu mandato tem duração de 5 anos. O parlamento angolano é composto do presidente, primeiro-ministro, conselho de ministros e os governadores são indicados pelo presidente. Considerado um dos países mais pobres do mundo, Angola sofre com diversos problemas sociais. Iurde chega em Angola pouco depois do fim da Guerra Civil. A ala angolana da Iurde acusa o comando brasileiro de supostos crimes de divisas, expatriação ilícita de capitais, racismo, discriminação, abuso de autoridade, imposição da prática da vasectomia aos pastores, intromissão na vida conjugal dos religiosos, privilégios dados aos pastores e bispos brasileiros e pedem maior valorização do episcopado angolano. A reforma protestante, surgida no século XVI, foi um movimento restaurador das convicções e ênfase do cristianismo original. Bem antes disso, valdenses e olardos hussitas tentaram executar a reforma evangélica, porém entraram em cena antes que a imprensa fosse inventada. A prensa móvel foi criada no final da Idade Média. Gutenberg foi o pioneiro na década de 1450 e isso fez com que as ideias fossem disseminadas velozmente. Bispos angolanos procuraram Honorilton Gonçalves, representante de Edir Macedo em Angola, a fim de fazer uma negociação para que reformassem a igreja, tirando dela as más práticas. Honorilton, por sua vez, se recusou a ler o manifesto elaborado por eles, alegando que Deus não fala com o diabo. O bispo Valente Bezerra Luiz tem a legitimidade jurídica de liderar a igreja em Angola desde o dia 24 de junho de 2020, quando a ata da Assembleia Geral Extraordinária foi publicada no Diário da República, equivalente ao Diário Oficial no Brasil. Este ato foi ridicularizado e desprezado por Honorilton Gonçalves, representante de Edir Macedo. A gestão angolana convocou uma coletiva de imprensa, esclarecendo que a ata não era falsa, antes provou sua legitimidade. O bispo Bezerra Luiz foi o primeiro angolano a ser ordenado pastor na Iurde, Angola, e tem mais de 28 anos de trabalho pela igreja. No final de junho, aproveitando-se das igrejas vazias por causa da Covid-19, os pastores da chamada Comissão da Reforma invadiram templos e decretaram aos gritos de justiça e hasteando a bandeira da Angola nos púlpitos que aquelas catedrais agora estavam sob o controle deles. A Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Edir Macedo, pressionou o governo brasileiro e usou sua influência no Congresso em busca de apoio político para tentar solucionar os conflitos em Angola, envolvendo a direção brasileira da denominação e religiosos locais.
O presidente Bolsonaro enviou uma carta ao dirigente angolano João Manuel Lourenço solicitando proteção contra ataques frequentes aos fiéis. Um advogado e analista político angolano questionou nas redes sociais a participação de Bolsonaro e parlamentares brasileiros em uma questão interna de caráter institucional de Angola. O advogado lembrou que a IURD em Angola é uma instituição de direito angolano e está submetida às leis do país. Para ele, a pressão viola o princípio internacional de não ingerência entre os estados. O Norilton Gonçalves forneceu uma entrevista à Record TV África, rebatendo uma a uma as acusações contra a igreja. O alto escalão da IURD tenta reverter a decisão da justiça, uma vez que o lucro da IURD Angola é de cerca de 80 milhões de dólares anuais. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, não recebiam ajuda de fora, antes tinham seus lucros expatriados. A IURD brasileira não teria investido as arrecadações no país angolano. Não fizeram hospital, universidade, orfanato, centro de formação profissional, entre outros. Só vem a nós, e ao vosso reino nada. Estariam vendendo os patrimônios da igreja, propriedades, terrenos doados pelos membros. Quando a ala brasileira foi questionada pelos angolanos, o Norilton disse: "O que vocês têm a ver com isso?", com um ar de superioridade. As diversas acusações à ala brasileira, duas estão sendo investigadas pela justiça angolana e são passíveis de punição, condenação. A vasectomia e a evasão de divisas. A polícia de Angola está investigando a entidade. Busca e apreensão ocorreram nas residências de pastores. O Serviço de Investigação Criminal de Angola fez busca e apreensão também nas igrejas. Hoje, a IURD em Angola não tem mais nenhum vínculo com Edir Macedo. Dos 211 templos na capital, todos eles foram fechados devido ao processo de investigação aberto depois das denúncias feitas pelos pastores angolanos contra a liderança brasileira. Tem um processo crime correndo, por isso não se pode realizar culto. Em 17 das 18 províncias de Angola, os templos estão abertos. O Norilton Gonçalves, que antes dissera aos angolanos que Deus não falava com o diabo, depois, de forma clandestina, procurou os pastores angolanos buscando uma reconciliação, um acordo, a fim de não perder a galinha de ovos de ouro. O Norilton Gonçalves tem no máximo o apoio de 30 pastores em Angola. Chega a ter o apoio de 7.000 fiéis, porém essa informação é contraditada. Dizem que, na verdade, não chegam a 1.000. Segundo angolanos, a ala brasileira teve a oportunidade de sair de Angola com honra, mas sairá como bandido, mau exemplo para o evangelho. Trouxe para vocês atualizações sobre a situação da IURD em Angola. Realmente não há nada novo debaixo do sol. A Igreja Universal do Reino de Deus teria construído o Templo de Salomão, explorando seus fiéis. Semelhante aos representantes do povo de Israel ao procurar o rei Roboão, representantes da ala angolana procuraram a cúpula da Igreja Universal em Angola. Porém, como o povo de Israel, também não foram ouvidos. Não é possível obter resultados diferentes agindo da mesma maneira. Diante disso, como o reino de Israel foi dividido e Roboão perdeu 10 tribos, a Igreja Universal também perdeu o poder em Angola. A reforma protestante obteve êxito graças à invenção da imprensa.
Outras pessoas que no passado tentaram empreender uma reforma religiosa não conseguiram devido à falta de disseminação das informações e ideias. Hoje, com o advento das novas tecnologias, com a rapidez com que as informações e ideias correm nas redes sociais, uma reforma religiosa será inevitável. Parece ser o tempo das mazelas serem trazidas à luz. Se a motivação de tais líderes fosse pura e exclusiva de propagar o evangelho ao mundo, não entrariam em tais disputas. Antes, cederiam ao outro irmão, sabendo que o mesmo iria apenas cuidar do rebanho do Senhor. Ele, por sua vez, iria atender outras pessoas que estão necessitadas do trabalho de um pastor. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. A Igreja Universal tentou recriar o Templo de Salomão e muitas outras práticas judaicas. Porém, não observou no erro de Roboão e cometeu o mesmo erro. Estão agora amargando o mesmo cálice que Roboão amargou naquele contexto. Que as demais denominações evangélicas sejam sábias, aprendendo com os erros dos outros, ao invés de serem apenas inteligentes, aprendendo somente com os seus erros. Ao contrário, podem ser os próximos a amargar o prejuízo que Roboão sofreu e a Igreja Universal, por sua vez.